Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo de número 12. Bastante conhecida passagem da palavra de Deus, que vai dizer a respeito da vontade de Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia abençoado de domingo, irmãos. Como domingo é abençoado, não é? Domingo a gente tem condição de estar com a família, de comer alguma coisa juntos, de celebrar o Senhor. E o Senhor tem sido bom para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer também, mesmo na ausência, a pessoa da nossa liderança, por nos dar essa oportunidade, irmãos, de poder vir fazer a obra de Deus tão longe de casa. Eu já estou em casa, já estou me sentindo em casa, mas eu sei que eu estou longe de casa. Amém? Romanos 12, versículos 1, 2 e 3 da Bíblia Sagrada, diz assim a minha Bíblia e a sua também, 1 e 2, tá bom? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Tome assento, por gentileza. Romanos é conhecida como o Evangelho de Paulo. Se Paulo tivesse escrito um evangelho, com certeza, Romanos é a sua carta que mais contém elementos para que o evangelho fosse passado. A carta de Romanos é escrita por volta do ano 80, 70 da era cristã, e é uma carta que ele escreve a partir da cidade de Corintos e da mediação de Corintos em direção aos romanos. Paulo escreve essa carta de maneira diferente das outras, porque a maioria das outras cartas, todas as cartas que ele escreveu, ele tinha ou contato com as pessoas que ele estava falando, ou ele tinha passado por aquela igreja. Romanos é uma carta que ele escreve de uma igreja que ele não tinha ido, não tinha começado. Mas havia chegado para ele informações a respeito de como a vida em Roma se estava desenrolando, e ele então escreve uma carta em apoio àquela igreja. Em apoio àquela igreja local. É interessante pensar nisso, e é interessante porque ele escreve essa carta a partir de Corintos, porque Corintos naquela época era conhecido mais ou menos como a Las Vegas de Roma. Quando os romanos queriam ir all out and live like crazy, eles iam justamente para Corintos, para viver uma vida doida lá e fazer as atrocidades que eles faziam, e os bacanais que eles tinham, eles justamente iam para aquela região, para a região de Corintos. Então Paulo escreve essa carta, e tem muito porquê ele escreve, justamente para dar um paradigma cristão a uma sociedade que vivia tão à parte daquilo que era o comum da vida humana, o comum do senso, né? Porque eu gosto sempre de fazer comparação de onde nós estamos. Roma não era muito diferente de uma cidade grande americana, como Nova York, como Los Angeles. Era uma cidade onde a mistura de nações, de ideias, de pensamentos, de gostos, de sabores, estava misturado. Existia muita mistura entre a maneira de ser dos assírios e a maneira de ser dos judeus e a maneira imposta de se comportar dos romanos. Você sabe, vivendo nesse país, como nós estamos vivendo, nós somos brasileiros, mas tem algumas coisas de brasileiro que a gente não consegue fazer mais na América. Sabia que os indianos passam pela mesma coisa? Sabia que os mexicanos passam pela mesma coisa? Todas as nações, quando chegam aqui nesse país, apesar de guardarem muito da sua cultura, são-lhe impostas algumas coisas pela cultura local, por aquilo que aquele local vive. A carta de Paulo se torna interessante para Roma, porque justamente ele passava para os romanos, ele trazia para os romanos, e para todo mundo que estava vivendo em Roma, os judeus que estavam vivendo ali, e agora tinham aceitado o Senhor Jesus Cristo, que agora o padrão de vida não era mais um padrão às culturas, miscigenações que havia aqui na terra, mas existia um padrão superior, mais elevado, uma cultura que tinha descido do céu para a terra para que ela fosse vivida. Existia algo que ia além dos brasileirismos, dos hinduísmos, dos mexicanismos e dos americanismos. Existia uma maneira de viver que ultrapassava essa compreensão.
E Paulo passa a primeira parte da sua carta quase toda destruindo as estruturas, tanto da cultura helenista que os gregos conseguiram construir, e agora os romanos utilizavam, e também da cultura judaica, que fazia aquela emoção enorme, Abraão, Abraão, Moisés, Moisés. Ele de maneira paulatina, como vem essa expressão de ser paulatino, né? De maneira paulatina, de maneira uma atrás da outra, e é justamente tirando cada uma dessas ideias, desses problemas, dessas barreiras que uma cultura colocava imposta na outra. E é interessante a gente pensar porque nos dias de hoje nós vivemos dias muito parecidos com isso. Por exemplo, nós brasileiros temos uma maneira muito clara de ser cristãos. Nós temos uma maneira muito forte, né, de viver o nosso cristianismo. E a nossa maneira, por diversas vezes, trata às vezes a maneira de outros países de ser fria. É engraçado pensar isso, porque quando os pentecostais brasileiros visitaram o país da onde o pentecostalismo do brasileiro chegou, que foi da Suécia, né? O Gunnar Wing e o Daniel Berg desceram em Belém do Pará com uma mensagem pentecostal. Quando eles chegaram na Suécia e encontraram os suecos que começaram os pentecostalismos no Brasil, eles ficaram abismados que o som do culto deles não era com aquele som do Brasil. Esse pessoal não é mais crente. Mas no meio da mensagem, quando a mensagem ficava mais quente, aparecia aquela lágrima descendo, aquele irmão que sentia a presença de Deus. E os brasileiros acabaram descobrindo que, na verdade, a voz alta não tinha nada a ver com o pentecostalismo, como também a lágrima não tinha nada a ver com o pentecostalismo. O que tinha verdadeiramente a ver com o pentecostalismo era o mover de Deus de uma maneira real e verdadeira na vida do crente. Os romanos estavam aprendendo isso. Ao capítulo número 1, Paulo desce o rei e fala assim: olha, vocês estão inexcusáveis de saber que não existe quando sabe qual que Deus que é. Porque o Deus da criação deixou dispostas as coisas para que vocês soubessem quem Ele é. E sabe de uma coisa? Sabe o que aconteceu por conta disso? Ele deixou vocês aí entregue às suas paixões. E é um dos textos mais conhecidos para justamente combater todo esse LGBT usada que acontece hoje aí. Assim, ele entregou os homens a paixões masculinas e até as mulheres deixaram o seu uso natural. Uau. E tem gente que fala que não tem condenação a essas coisas na palavra de Deus, né? Capítulo 1 de Romanos está ali explícito. Mas o capítulo 2 ele começa a falar dos judeus, e desce o reino dos judeus. Se vocês acham que por quê? Porque vocês foram eleitos por Deus para alguma coisa, vocês têm algum tipo de ascensão sobre a realidade da fé em Cristo, que está muito além do que a circuncisão, porque ele explica. Ele fala: escuta, Abraão, ele foi conhecido por Deus antes ou depois da circuncisão? A circuncisão não foi dado justamente um sinal por conta da fé que ele tinha? E ele destrói todo aquele argumento dos romanos e dos judeus a respeito da fé e começa a fazer o seu argumento construindo que a vida agora, a maneira de viver, era uma maneira muito além daquilo que eles tinham colocado as coisas numa caixinha. O que você quer dizer com tudo isso? O que eu quero dizer para você com tudo isso é que a sua vida cristã tem muito mais coisas excelentes do que você tem vivido até hoje. A história sua para viver algo extraordinário com Cristo tem coisas muito mais excelentes e extraordinárias do que você aprendeu até hoje. Deixa eu falar uma coisa maravilhosa para você a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa semana alguém conversava comigo e eu falava assim: certo, saiu um livro aí do fulano de tal, e o livro do fulano de tal disse que Jesus era zelote. Por que Jesus era zelote? Ele fala, porque tinha lá aquela facção judaica dos zelotes que eram terroristas. E os zelotes, o negócio deles era o seguinte: sair de noite para matar romano, lá em Jerusalém. E pelo menos três, com certeza 2, mas talvez 3, dos discípulos de Jesus eram zelotes. Eram dessa categoria. Né? Simão, o zelote, já ouviu falar dele? Judas Iscariotes era zelote. João, possivelmente era zelote. Cleopas e o seu companheiro, andando no capítulo 24 de Lucas, também possivelmente, ele, Cleopas, zelote. E o que tem a ver isso? Falaram então que Jesus era um zelote porque ele era um grande guerreiro. Ele veio com uma palavra de transformação social e política. Eu acho tão engraçado essas pessoas falarem a respeito disso.
E o professor estava explicando, e na verdade disse que Jesus não tinha nada com isso, que ele era um grande pacifista, ele na verdade veio pacificando, e essas palavras dele que ele tinha era justamente para trazer contrariedade a essas questões de militares, etc. Enfim, um falava que ele era pacifista, o outro falava que ele era zelote. E o professor que estava explicando isso, falou assim, às vezes a gente tem uma visão reducionista a respeito de Cristo. Nós reduzimos ele a alguma coisa que a gente consegue enfiar na nossa cabeça. E você sabe que é verdade? É verdade. Todos nós reduzimos a pessoa de Jesus Cristo a uma concepção que nós conseguimos alcançar dele. E você sabe que isso é normal, não tem nada demais nisso. O problema é que nós nos acostumamos com essa realidade e queremos viver só debaixo dela. A gente fala assim, Jesus, o Senhor não tem nada a ver com essa história aqui da minha vida e esse problema particular que eu causei. Jesus, o Senhor não tem nada a ver com essa parte aqui da minha vida, porque isso aqui sou eu que tenho que fazer. Já viu aquela frase? Olha, Jesus não vai fazer o que você tem que fazer. O que você tem que fazer, você tem que fazer, e Jesus vai fazer aquilo que ele tem que fazer. Às vezes nós colocamos isso na nossa cabeça e pensamos que a solução para esse problema, ela não acontece porque, na verdade, isso não é alguma coisa que Jesus pode fazer, isso é alguma coisa que eu tenho que fazer. Então Jesus não vai fazer por mim. Nós reduzimos a capacidade de Jesus de entrar num problema nosso e resolver a nossa questão. Nós limitamos a capacidade, o braço de Jesus de resolver um problema que nós consertamos ou consideramos absolutamente nossa responsabilidade. E que problema que é absolutamente nossa responsabilidade? Onde é que nós conseguimos com a nossa responsabilidade e o nosso zelo consertar as coisas? Will, quando eu saio de manhã para trabalhar, é a minha responsabilidade de ir atrás do pão para a minha família. Pois é, e se você não acordar? E se de repente durante a noite, uma das centenas de veias que passam por dentro de você, se entupir por causa de uma gordurinha que está fora do lugar, e você acordar de manhã com um AVC, você vai fazer o quê? Uma das passagens mais complicadas da vida de Davi, o filho dele tinha se levantado contra ele, Absalão. E Absalão saiu atrás dele e ele teve que fugir de Jerusalém. Fugiu. E ele na fuga dele deixou Abiatar para trás. E Abiatar foi conversar com Absalão, fingindo que estava do lado de Absalão. E aí chegou para Absalão e falou assim, né? O Aitofel, que era um dos conselheiros de Davi, que ficou do lado agora de Absalão, chega para o tal do Davi e fala assim, Davi, faz o seguinte, me dá 50 homens, 50. E eu saio atrás do seu pai e ele morre hoje à noite. Absalão falou. Aí o Abiatar falou assim, não, meu rei, o senhor sabe, meu rei, olha, 7:1. Meu rei, o senhor sabe que o pai do senhor é um homem de guerra. Agora mesmo ele deve estar numa caverna, com uma ursa roubada pelos cachorros dos seus filhotes. Olha os palavreados que eles usavam, né? Com uma ursa roubada pelos cachorros dos seus filhotes. E ele deve estar com uma raiva. Se o senhor mandar 50 homens, o senhor vai derrotar. E aí o empenho do exército que está para derrotar, ele vai cair. Abiatar estava falando isso para dar mais tempo para Davi. Porque Davi estava completamente transtornado. Todo mundo que olhava para Davi, via o semblante dele caído. Via o semblante dele derrotado. E todo mundo olhava e falava assim, aí ó, um pai que errou. Um pai que não soube cuidar dos filhos. Um pai que não soube dar instrução na sua casa. Mas sabe que salmo que sai dessa parte, meu irmão? Salmo 3. E o Salmo 3, lá por volta do versículo 8, fala assim, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Era uma das noites mais terríveis da vida dele. E por conta de saber que por mais que ele cuidasse da sua vida, ele não tinha condições de transformar um cabelo branco em preto de volta, ele entendia que a única coisa que ele podia fazer era naquela noite descansar, sabendo que o Senhor tinha todas as coisas no lugar e ia dar solução para os seus problemas. Paulo começa a expor na sua carta, e voltando para Romanos, que era impossível que os homens causassem a sua própria salvação. Era impossível que você fizesse alguma coisa para que Deus te amasse mais e te amasse menos. Isso está parecendo calvinista. Não, eu vou chegar lá. Eu não sou calvinista, sou arminiano. Era impossível que você conseguisse causar a sua salvação. Era impossível que você fizesse que Deus te amasse mais ou que Deus te amasse menos.
A única coisa que você fez para poder receber a sua salvação foi falar: Jesus, eu aceito o que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim. Acabou. Todo o resto, Jesus tomou a possibilidade e a responsabilidade de salvar você, de mudar a sua vida. Só que mais uma vez, no dia a dia da nossa vida, nós reduzimos essa capacidade de mão estendida de Jesus para salvar a nossa vida. Paulo escrevendo em Roma, a Roma ele fala assim: olha, se nem mesmo o próprio Filho ele poupou, não vos dará também todas as coisas? Olha a conversa de Paulo. Se eu estivesse lá na Zona Leste, eu ia falar assim: meu, o cara deu um filho, você acha que ele vai te renegar essa mixaria? Ele entregou o filho dele para que você fosse salvo. Você acha que existe alguma coisa que ele não dá para que você consiga vencer, para chegar e encontrar com ele? Tem algum problema difícil demais para que Jesus resolva? Tem alguma coisa difícil demais para que ele faça, para que ele não possa entrar, para que ele não possa mudar a situação? Existe problema grande demais para Deus? Alguma coisa que ele não alcança, algum lugar onde ele não pode chegar, alguma situação que ele não pode mudar? Paulo entra no capítulo 12, ele começa mais ou menos a terminar o assunto, a sua progressão de explicar para os romanos o que significava essa nova fé em Cristo. E ele termina assim: irmãos, eu quero rogar para vocês uma coisa. Eu quero pedir pela compaixão de Deus. Olha só. É como se Paulo, na sua carta, se colocasse de joelho quase diante dos irmãos e falasse assim: gente, pelo amor de Deus. É uma expressão mais popular: Jesus, Maria, José e os 12. Gente, põe a mão na consciência. Rogo-vos pela compaixão de Deus. Gente, presta atenção no que eu vou falar para você. Depois de tudo que eu discorri em 11 capítulos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, por favor. Quando vocês chegarem diante de Deus, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. A primeira coisa que ele faz é dizer a respeito de uma maneira de se apresentar a Deus, porque os romanos achavam que podia fazer o que quisesse. E aí ele faz uma referência, eu acho isso incrível, porque ele passa a carta inteira batendo nos judeus, mas quando ele fala de culto, ele fala: olha, apresenta um sacrifício vivo, o vosso corpo como um sacrifício vivo. Ele passa a carta inteira falando a respeito dos rituais do judaísmo, que não precisava de mais, mas na hora que ele fala do culto, ele fala: apresenta como um sacrifício vivo. O que ele quer dizer com isso? Ei, cuidado, a maneira como você anda nessa vida. Quando você for apresentar um culto a Deus, essa é a primeira coisa que ele pede. Apresenta a sua vida como um sacrifício vivo. Se prepare para estar em culto diante de Deus. E o culto do crente não é só o culto da igreja. O culto do crente é a vida. Cuidado com o que você olha, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pensa. Apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo. Certa vez eu vi um pregador falando a respeito disso, eu achei fantástico. Ele falou assim: Deus, no meio do deserto, lá no capítulo 32 de Êxodo, se eu não me engano, começa a discorrer como que o tabernáculo precisava de ser. 7 tipos de camada de pelos diferentes. Até os pinos eram banhados de prata. Todas as tábuas eram banhadas de ouro. Tinha um jeito especial de carregar, tinha um jeito especial de montar. E era o átrio, o santo dos santos, e tinha a arca. Era aquela coisa minuciosamente falada. Jesus, Deus, né, explicou para Moisés até mesmo como era para trançar as cordas de púrpura e tal. E aí o pregador falou isso. Tudo isso para que uma vez por ano, Deus se manifestasse no Santo dos Santos. Uma vez por ano. Todo esse sacrifício para que uma vez por ano houvesse a manifestação de Deus lá no Santo dos Santos. Todas as semanas nós trazemos esse tabernáculo para o culto. E como é que nós preparamos ele lá dentro? Como é que nós apresentamos esse tabernáculo para um culto a Deus? Eu achei uau. Paulo está falando disso. Apresenta o vosso corpo como um sacrifício vivo. Quanto tempo faz que alguns de nós não fazem um jejum? Quanto tempo faz que alguns de nós não passam um dia em consagração? Quanto tempo faz que alguns de nós não prestam atenção numa palavra sobre a boca, porque fala que isso não tem nada a ver? Paulo está falando assim: ei,
Você falaria isso, é como se ele estivesse falando assim. Você falaria isso na frente das crianças? Não. Por que você fala diante de Deus? Deus está sempre diante de você. Você olha isso na frente dos seus filhos? Não. Por que você olha isso na frente de Deus então? Deus está sempre diante de você. Você portaria desse jeito na frente de uma autoridade? Não. Por que você se porta desse jeito na frente de Deus, que é a autoridade máxima? Paulo chama a atenção que a primeira coisa que eles precisavam de apresentar, por compaixão de Deus, era o sacrifício vivo no nosso corpo. E ele fala que devia ser santo e agradável a Deus, separado, santo, e que Deus gostasse daquilo que a gente estava fazendo. E chama isso de um culto racional. Por que um culto racional? Porque você não faz simplesmente por imposição. Você sabe que é aquilo certo a fazer. Você sabe que é dessa maneira que faz. Você sabe que é desse jeito que se apresenta. Já foi chamado a atenção pelo Espírito de Deus alguma vez quando você se comportou de maneira mal? Você sabe que o culto é racional. Que é aquilo que é a maneira certa de se faz. Mas tem gente que insiste em fazer da maneira errada. Não porque se acostumou, mas porque já há preguiça pela certa. A preguiça da apresentação da maneira certa. A preguiça de mostrar a Deus aquilo que é o correto a se fazer. E aí ele começa a concluir esses 2 versículos. Olha, apresenta como um culto racional. Não esqueça de que as coisas precisam ser feitas com ordem e decência, de uma maneira que agrade a Deus. Isso é maravilhoso. Mas ele pede uma segunda coisa: não vos conformeis com este mundo. Agora, conformidade com o mundo é muito importante, eu gosto disso demais. O dia que eu aprendi isso pelo Espírito de Deus, isso mudou muitas perspectivas na minha vida. Porque a palavra que está escrita aí para mundo, lá no grego, é aione. E aione significa século. Porque em algumas traduções, não vos conformeis com este século. Está na sua Bíblia, em algumas traduções. Mas dessa está o mundo. Por quê? Porque quando ele fala séculos, e ele usa essa palavra aione, é porque eles acreditavam que existia esferas no universo. Os gregos acreditavam assim. E essas esferas diferentes eram dominadas por uma palavra que chamava aione, que era como se fosse o tecido do tempo. Existem no grego várias palavras para tempo, pelo menos 4 a gente pode citar. Átomo, que é o instante. Esse instante aqui chama átomo no grego. Kairos, que significa etapas, seasons, estações. Cronos, que é a hora batendo. E o aione, que é simplesmente o tempo como ele passa, o tempo em um lugar onde ele está. E ele fala assim: não vos conformeis com este tempo, com este aione. Por isso que a gente chama de século, que o século é um tempo que define muita coisa. No século XII, no século XIII, quando você fala isso, define muita coisa na história. Parece complicado, mas a gente vai entender. Quando ele fala, não vos conformeis com este século, com esse mundo, ele estava falando assim: olha, não se conforma com isso que você consegue contemplar, que está nessa esfera de ação. Não se conforme com essas coisas que o seu olho consegue enxergar. Agora, não é conformar de, tudo bem, não se torne na forma delas. Não ache que a vida está limitada a uma vida das 9 às 5. Num trabalho que você faz. Não acha que a vida está limitada às 24 horas do dia que você passa fazendo alguma coisa. Não ache que a sua vida está limitada no tempo que você passa esperando por alguma coisa, ou então temendo por alguma coisa de acontecer. Não ache que a sua vida está limitada às coisas que o seu olho enxerga, que a sua mão apalpa, que a sua língua sente o gosto, que o seu ouvido ouve, que a boca fala. Não fique limitado às coisas sensoriais dessa vida. Você lembra que um dos principais acontecimentos da morte do Senhor Jesus Cristo aconteceu lá no templo? Você lembra o que aconteceu? Quando Jesus Cristo morre e fala, está consumado, o que acontece lá no templo? O véu se rasga de alto a baixo. O acesso agora ao trono da glória de Deus está aberto para todos que quiserem. E muito melhor do que isso, não é como se nós pudéssemos entrar para lá para dentro, mas agora tudo que Deus tem para nós sai aqui para fora também.
Se você vai lá para Isaías capítulo 6, Isaías fala assim, olha, no ano que morreu veio o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e anjos e serafins estavam em volta dele, e gritavam, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eu vi aquilo e falei, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E então quando eu ia perecendo, saiu um anjo com uma brasa viva na mão, e tocou os meus lábios e me purificou. E aí então eu ouvi, olha, quem irá de ir por nós? A quem enviarei? E eu disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Uma das passagens mais gloriosas do Antigo Testamento. O que muita gente perde o foco dela, é que Jesus, Deus apareceu para Isaías, para quê? Para que foi que Deus agora transportou Isaías dessa visão maravilhosa, para enxergar Deus? Para qual motivo, por qual propósito? Até ele ser tocado com a tenaz na boca e ter ser tirado a iniquidade dele, ele não sabe porque ele está lá. Então ele percebe que ele está numa reunião. E a reunião é uma entrevista de trabalho. E a entrevista de trabalho é qual que é? Quem é de ir por nós? A quem enviarei? A situação dele era tão complicada, ele se encontrava tão fora do lugar, que ele não conseguiu até começar a tenaz tocar na boca dele, entendeu por que ele estava lá. Tem muita gente que não sabe por que Jesus morreu na cruz do Calvário por ele. Ele não entende que agora existe um acesso maravilhoso, e Deus quer enviar homens e mulheres ao mundo, para transformar o mundo, e ele vive como se a vida fosse só um momento de glória na igreja. É justamente o pedido do tal do Paulo. Ele fala assim, olha, não se conforme com esse mundo. O véu foi rasgado. Você não precisa mais viver desse lado do véu. Você pode entrar agora para aquele lado e descobrir coisas maravilhosas e trazer aquele lado de lá para cá. E ele vai dizer isso, eu já vou chegar lá. Agora as coisas não precisam mais ficar simplesmente no que os seus olhos enxergam, no que a sua mão apalpa. Deixa eu puxar a sardinha para o meu lado. Eu não preciso mais pregar como simplesmente eu estivesse em um lugar onde poucas pessoas vão vir. Eu posso pregar com toda a glória que Deus me deu na minha vida, porque eu sei até onde a mensagem pode chegar. Eu tenho convicção absoluta do plano de Deus para a minha vida, e mesmo que os olhos carnais não enxerguem agora, a glória de Deus manifestada na nossa vida alcança a realidade que ela brota dentro de nós. Alcança. Ela vai além. O que o homem chama de loucura, o que o homem chama de doidura, nós chamamos de realidade da fé cristã, na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que a Deus nem mesmo seu filho poupou. Como é que ele vai me negar também todas as coisas que ele mesmo prometeu para mim? Você acha que Deus fez alguma promessa para você, para ver simplesmente você chorando por ela? Francamente, que Deus que você serve? Você acha que Deus lhe fez promessa para simplesmente ver você choramingando pela frustração dela não acontecer? Por favor. E ele continua dizendo, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis, mas transforma o vosso entendimento. Como é que eu faço isso, Paulo? Ei, sai dessa esfera daqui e vai para de lá. Sai da sua mente das coisas que são impossíveis e comece a colocar sua mente no Deus que é dono de todas as coisas e que para ele não é impossível. Deixa de colocar o olho nos fracassos que você cometeu e comece a colocar os seus olhos num Deus que transforma histórias. Todo mundo gosta da história de Moisés. Fala assim, Moisés era um homem capacitado demais. Moisés era um homem que sabia toda a ciência do Egito. Que homem que era Moisés. Pois é, era mesmo. Agora, quando Deus encontra ele, já não era mais esse homem, fazia mais de 40 anos. Moisés fugiu porque matou um egípcio, passou 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro. Nem dele as ovelhas eram. Olha que buraco que o homem foi cuidar. Você já cuidou de alguma coisa do seu sogro? Tomara que não. Tomara que não. Né? Já cuidar da filha dele já é muita coisa, na verdade. Ainda mais se é alguma coisa de negócio dele, é pior ainda. Já deveu dinheiro para sogro. Já viveu, é horrível. Eu já devia dinheiro para sogro. É horrível. É péssimo. Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro dele. Jacó também passou por isso. É terrível. Terrível. Já não tinha mais nada. Nem as ovelhas que ele cuidava era dele. Um dia ele estava apacentando as ovelhas para trás do deserto. Eu gosto dessa expressão porque se o deserto é ruim, irmão, imagina de trás do deserto.
Ele já tinha passado o deserto, estava atrás do deserto. E aí ele passa, e ele vê um arbusto queimando no meio do deserto. Tem alguma coisa de absurda nisso? Absolutamente não. Quantos pedaços de madeira queima por combustão instantânea num sol castigante do deserto? Mas ele percebe, aqui mesmo, mas ele percebe alguma coisa maravilhosa naquele arbusto. Ele queima e não se consome. Eu vou chegar perto dele e vou ver essa grande visão. E quando ele chega, a voz de Deus fala com ele: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde pisa é terra santa. Fantástica história. Só que faz uma pausa. Ele tinha 80 anos de idade. E ele nunca tinha ouvido Deus falar com ele antes. 80 anos de idade, ele foi entender a história da vida dele. Por que foi que a mãe dele fez aquilo que fez com ele? Por que foi que ele foi criado na casa do faraó? 80 anos de idade é que a história da vida dele fez sentido. E mesmo fazendo sentido, não fez sentido nenhum. Porque ele falou que não queria ir em nome de Deus. Moisés não tinha a abertura que eu e você temos hoje, de nos aproximarmos do trono da glória de Deus, e entender de Deus que o plano dele é maravilhoso e vai dar certo. Transformar o nosso entendimento das impossibilidades do dia a dia, para a glória celeste de Deus. Nós apresentamos culto a Deus e você acha que Deus simplesmente tem um encontro social comigo e com você, domingo às 6 da noite, você acha que é isso? Você acha que se baseia a isso? Que terminou por aqui? Quantas vezes eu já fui indagado pela minha alma, pelo meu eu mesmo, falei assim: é isso aí mesmo, se contenta com isso. Fique nessa sua mesmo. Para que você vai fazer mais um curso? Para que você vai se expor para mais uma escola? Porque eu sei que Deus tem alguma coisa para fazer lá na frente, eu não sei o que, mas Ele vai. Certa vez, essa semana, alguém perguntou para mim, dos meus amigos da época de trabalho, eu contei isso na quinta-feira. Perguntou: William, por que você deixou as coisas acontecer, o que aconteceu com você? Daquela pessoa quando ela te tratou assim. Gente que viu a nossa história. Com aquele sujeito te tratava desse jeito, por que você deixou isso acontecer? Eu falei: simples, porque eu sabia para onde eu ia. Aí ele falou: mentira sua, como é que você sabia para onde você estava indo? Pergunta para minha esposa. Pergunta para ela que quando eu passava por aquelas situações, eu não falava assim: Deus vai nos levar para um outro lugar, e isso aqui é preparação para aquilo lá. É necessário nós tirarmos os olhos das circunstâncias de agora e começarmos a enxergar o que Deus tem lá na frente, por causa do que está acontecendo agora. Entender que Deus está construindo uma história maravilhosa e nós precisamos transformar o nosso entendimento. Por que, Paulo? Para que a gente possa experimentar a vontade de Deus. Para que a gente possa experimentar o que Ele quer. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Se você lembra do tabernáculo, ele tinha 3 lugares. O lugar santo, o lugar santíssimo e o lugar santo dos santos. Eram 3 átrios. No átrio de fora, que era o átrio, né, que chamava átrio, aquele lugar de fora que ficava, o tabernáculo ficava no meio, ficava aquele átrio em volta, onde tinha ali a pia para lavar as mãos e tinha o altar do sacrifício. Aquele lugar ali, muita gente podia ver de fora. Muita gente podia enxergar de fora. Os olhos alcançavam. Eu gosto de comparar aquele lugar onde você conhece a boa vontade de Deus. Onde a vontade de Deus é boa. E sabe que é gostoso experimentar aquilo que é bom? Como é que está isso aqui? Isso aqui está bom. Como é que está essa comida? Essa comida está boa. Essa comida está boa. Experimentei, está bom, está gostoso. E esse carro aqui, esse carro é bom? Esse carro é bom. Esse carro é bom, esse carro é bom. É bom. Mas não, é bom, o carro é bom. O bom, irmãos, sempre tem aquela falta de conhecimento completo. Ele é bom. Eu cheguei ali, é bom, isso aqui é bom. E aí, em Los Angeles, é bom. Eu não conhecia ainda, é bom, até agora é bom. É bom, isso aqui é bom. E esse marido aí? Esse marido é bom. E essa esposa? É boa. Ainda está no começo. Como é que está a vida? Tá bom.
começo do conhecimento das coisas, ainda é bom. Mas quando você entrava para dentro do tabernáculo, você ficava ali no lugar santo. No lugar santo já era diferente. No lugar santo tinha um perfume. No átrio tinha um perfume também, de sangue queimando. Tinha uma pia onde você podia se enxergar. Mas na hora que você entrava no átrio, o cheiro mudava. As coisas que estavam dispostas lá mudavam. Porque no lugar bom você descobre que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Você tem condição de se enxergar na pia e ver ali a sua vida sendo lavada por causa do sangue de Jesus e da água, que agora é o Espírito de Deus que vai limpando. Mas o lugar santo, irmãos, muda. Porque agora tem uma mesa de pães. Agora o calor do deserto já não pega mais tanto. Ali você agora tem um candelabro que ilumina aquele lugar. Já não é mais a luz do sol escaldante, é um candelabro. Por mais que fosse no deserto, aquela cobertura enorme ficava mais fresco lá dentro do que lá fora. Tinha uma série de atributos que refrigeravam aquele lugar. Ali dentro agora tinha um incenso subindo, é um cheiro agradável. E aquele lugar lá já não é um lugar bom, é um lugar agradável. E quando as coisas são agradáveis é diferente do bom. Porque o bom é bom, mas o agradável eu gosto mais. O agradável eu descubro coisas que no bom eu não sabia. O agradável agora eu aprendi a desfrutar das coisas que estão ali. Tem uma mesa de pães, e ali é a palavra de Deus agora que mostra para mim aquilo que eu preciso fazer e como eu preciso fazer. Do outro lado eu tenho o candelabro, que é a luz do Espírito de Deus, que tem condição de iluminar a mesa, que é a palavra. E ali estão as minhas orações, o meu tempo com Deus, que é o incensário. E no incensário eu consigo mandar a minha adoração, o meu louvor a Deus, e Ele recebe. É um lugar agradável. O lugar agradável, irmãos, olha só como Deus faz de fantástico. Era uma tenda montada no meio do deserto, mas quando você entrava naquele lugar, o calor do sol já não batia mais. Ei, na nossa vida corriqueira, principalmente nesse país, nós precisamos de renovar a nossa mente para, no meio das circunstâncias que a vida nos impõe, sair simplesmente da vida boa com Jesus e começar a desfrutar uma vida agradável. Quanta gente não desfruta mais uma vida agradável com Jesus? Não viver com Jesus é bom, mas muito tempo já não é mais agradável. Muito tempo já não causa mais aquela perturbação da alma, de as lágrimas querem sair, de o corpo manifestar alguma coisa. Por muito tempo já não é mais agradável. É bom. Ele morreu por mim. Ele lavou a minha vida. Mas aquelas coisas agradáveis da vida com Ele, eu já não vivo mais há muito tempo. E é bom viver no agradável, mas tem um lugar mais à frente ainda. Paulo chamou que era a perfeita vontade. A perfeita vontade. Jesus explicando aos seus discípulos, ele falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vou chamar mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu vou chamar vocês de amigos, porque tudo que o meu Pai me disse, eu vos tenho deixado de saber. Sabe o que é isso? É o lugar onde a perfeita vontade de Deus se manifesta. Onde eu entro e eu sei o que Deus quer. Quando eu chego num lugar, eu sei o que Deus quer fazer ali. Quando eu olho para alguma coisa, eu sei o que Deus quer manifestar. Quando eu cumprimento alguém, eu sei o que Deus tem para aquela pessoa. Quando alguém chega em algum lugar, eu sei o que o Espírito daquela pessoa traz. É a perfeita vontade de Deus. É ali onde eu e Deus, nós somos um parceiro que quase que um só, como Jesus prometeu. Vocês vão ser um só com o meu Pai, assim como eu e o Pai somos um. Que nós somos um só e entendemos o que Jesus quer. Eu já sei o que Jesus quer para esse lugar. Eu já entendi o que Deus quer fazer aqui. Ah, eu sei o que Deus quer fazer naquela família. Eu entendi onde Deus quer transformar. Por quê? Porque eu entrei no lugar santíssimo. E ali onde a arca do concerto está feito, onde Deus nos é propício, eu tenho certeza absoluta daquilo que Deus quer para a minha vida. Eu quero começar a concluir dizendo: Paulo está fazendo um convite à igreja depois de destruir
todos os paradigmas que eles tinham antes. Não interessa de onde você veio. Se você veio do Japão, se você veio de Tijuana, se você veio da Nova Zelândia, se você veio do Brasil, não interessa. Permita com que Deus comece a mudar todos os seus paradigmas hoje, todas as esferas de conhecimento que você adquiriu para viver algo novo com Deus aqui para frente. Se proponha a apresentar a sua vida de uma forma como você nunca fez antes. O que é que você já ouviu um pastor falando alguma coisa que você nunca teve coragem de fazer? Jejum? Você nunca teve coragem de fazer um dia de consagração? Você nunca teve coragem de fazer um dia de pedir por Deus por libertação? Tem problemas que você reclamou por Deus que você nunca orou por Ele. Certa vez eu estava conversando com um amigo, falando de um problema, uma causa que eu estava vivendo já há muitos anos. E o Espírito de Deus falou comigo: já é o terceiro amigo que você me conta e você nunca me contou isso em oração. Já é a terceira pessoa que você conta desse problema, você nunca me contou em oração. Você nunca pediu para mim. É a terceira pessoa que você pede oração, mas você nunca orou por isso. O que é que tem que faltar? O que é o paradigma que precisa de ser quebrado? Que você já decretou como nunca. E Jesus falou assim: eu ainda não entrei nessa causa. Rogo que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. E eu preciso que vocês entendam que há uma experiência nova para viver. Que ela vai do bom ao agradável e chega ao perfeito. Que ela sai daquilo que é a boa vontade de Deus, ela vai para a agradável vontade de Deus, mas ela chega ao nível da perfeita vontade de Deus. Onde não interessa de onde você veio. O que interessa, Moisés, é para onde eu vou te levar e o que eu vou fazer através da sua vida. Moisés, eu não quero saber das suas debilidades, Moisés. Você já me passou todas elas. O que eu quero saber, Moisés, é o seguinte: é o meu povo liberto, e é você. Olha, o José, eu não quero saber o que seus irmãos fizeram com você. O que eu quero saber é que tem uma promessa em cima da sua família e ela vai acontecer. Davi, não interessa se você nasceu no campo e você lidava com ovelha até hoje. Davi, eu achei o seu coração conforme o meu coração e você vai reinar sobre Israel e acabou. Acabou. Quando chega no final da vida, irmãos, deixa eu terminar só com isso, que é muito glorioso para o meu coração. Quando chega no final da vida, e Moisés agora quer construir uma casa para Deus, Deus fala assim: não, mas Davi, você não vai construir uma casa para mim. Mas deixa eu lembrar uma historinha que eu conheço a respeito de um rapaz, Davi, como se Deus estivesse falando para ele, né? Davi, eu tirei você de trás das malhadas e fiz você chefe sobre o meu povo. Em outras palavras, ele estava falando assim para Davi: Davi, você conseguia chegar onde você chegou sem mim? Davi tinha condição de você escrever essa história da sua vida se não fosse eu que tivesse escrito? Davi tinha condição de você vencer as batalhas que você venceu se eu não tivesse vencido por você? É verdade que a gente toma para nós tantas responsabilidades da vida, mas hoje eu quero que você entregue todas essas responsabilidades da sua vida aos pés do Deus que realmente pode fazer alguma coisa por você para a glória do seu nome. Fique de pé, por gentileza. Todos os cultos de domingo são uma oportunidade que nós temos diante de Deus para renovar algo na nossa vida. A oração que nós fazemos aqui na frente não é algo para expor a nossa vida diante dos nossos irmãos. Não. Mas é algo para expor a nossa fé diante de Deus do céu e diante da congregação que está como testemunho daquilo que nós cremos que Deus vai fazer. Eu quero fazer 2 apelos, talvez 3. O primeiro deles é: quanto tempo faz? Vocês podem vir de uma vez só, eu não quero expor ninguém. Se alguém sentir de mim. Quantas vezes já você tem sido chamado por Deus para melhorar a qualidade do culto que você faz para Deus? Não simplesmente aqui, mas diante dele. Quantas vezes você já tem sido reclamado por Deus, sentido no seu coração, que essa situação da sua vida, que lhe atrapalha a dar o próximo passo na sua fé, precisa ser terminada de uma vez por todas? Quantas vezes? E por quanto tempo você vai permitir que isso continue te atrapalhando, sem que você tome de verdade uma decisão decisiva a respeito disso em oração? Segundo apelo: qual que é o problema que você já definiu
como que Deus não pode resolver. E que você hoje quer apresentar diante de Deus e experimentar gradativamente, na boa, na agradável e na perfeita vontade de Deus, Ele transformando essa questão na sua vida. Eu quero chamar você à frente. Se você quer renovar a sua fé com Deus, diante de Deus, para que Deus dê solução a esses problemas, e se você, de novo, quer apresentar para Deus essas causas impossíveis, para que Deus transforme o seu entendimento, e você enxergue a vontade de Deus, muito além daquilo que o mundo apresenta para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero cantar um.